Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo no Salmo de número 131, versículos de 1 a 3. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Refletiremos nesse dia a respeito do tema sendo honesto consigo mesmo. É muito comum, ao observar um salmo como esse, ser desafiado, pois você percebe nas palavras de Davi alguém que de fato não apenas coloca na escrita, como de fato esse homem o foi na prática. Primeiro, porque quando nós nos deparamos com o início da história de Davi, nós vamos perceber que pela sua pequena estatura, pela sua fragilidade, certamente aquele rapaz ele jamais seria escolhido por Samuel. E nós temos vivido uma cultura, uma época em que muitas vezes as pessoas que não nos conhecem nos rotulam pela nossa aparência, pela nossa altura, pela nossa cor, pela quantidade de dinheiro que possuímos, pelo nosso grau de inteligência. Enfim, muitos são, às vezes, os termos que as pessoas utilizarão para qualificar alguém. E esse foi o mesmo erro de Samuel, de tal forma que a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Deus não aprovou a postura de Samuel quando ele o envia a escolher aquele que seria o próximo rei de Israel. Percebam que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não o vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então nós podemos perceber aqui nesse relato que o Senhor Deus, ele não olhou para os irmãos mais velhos de Davi, que eram altos, fortes, homens realmente de boa aparência, mas Deus olha para aquele jovenzinho, aquele que cuidava das ovelhas, aquele que as defendia em toda e qualquer circunstância. Deus olhou para o coração daquele jovem, Deus viu nele a capacidade. Da mesma forma que ele cuidava de suas ovelhas, que arriscava a sua própria vida, Deus enxergava que aquele homem, aquele rapazinho, seria capaz de defender o seu povo com unhas e dentes, colocando em risco a própria vida se necessário. Deus não viu como viu Samuel. E talvez aqui encontra-se talvez o primeiro ponto para a nossa reflexão nesse dia, quando nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Será que nós não temos cometido o mesmo erro de Samuel, de muitas vezes rotular as pessoas? Mas existe um segundo ponto que eu queria levar você a pensar comigo nesse dia, e muitas vezes é a questão do nosso comportamento. O nosso comportamento, como nós encaramos os fatos, como nós muitas vezes encaramos os desafios da vida. Existem pessoas que muitas vezes vão recitar o tempo inteiro o que a palavra de Deus diz em Filipenses 4,13, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, tudo posso naquele que te fortalece. Então, independente da versão que esse versículo fala, infelizmente, grande parte das pessoas talvez não olhe o contexto em que esse texto é escrito. E o apóstolo Paulo estava passando por um momento de muita dificuldade, mas Paulo havia adquirido maturidade em sua vida, no seu ministério, na sua forma de conduzir o seu viver diário. E nós podemos perceber que ninguém mais experiente do que Paulo, que passou por tantas situações adversas, para simplesmente deixar nessa carta escrito aquilo que deve servir como inspiração para mim e para você, para que nós possamos ser honestos conosco mesmo, diante das adversidades da vida, diante dos percalços, diante dos momentos em que tudo vai mal. Aprender a parar de ficar reclamando de tudo, reclamando de Deus, reclamando das pessoas, reclamando do seu cônjuge, reclamando dos seus filhos, reclamando dos seus
patrões, dos seus amigos de trabalho, de faculdade, de escola, reclamando do país onde vive, das condições que você tem. Perceba o que Paulo diz em Filipenses 4, dos versos 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu gostaria de finalizar essa reflexão nesse dia, citando o maior homem que essa terra já conheceu. Aquele que, de fato, nos ensina desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte, a sermos honestos conosco mesmo. Hoje nós vivemos um tempo em que a palavra bullying, ela, de fato, tem sido muito enfatizada. Hoje, muitas vezes, as pessoas, ao observar que estão sendo humilhadas por alguma situação, de fato, essas pessoas vão correr atrás dos seus direitos e certamente provarão esse crime do bullying. Contudo, muitas vezes a gente percebe que outras pessoas, em um aspecto completamente diferente do bullying, elas fogem da simplicidade, fogem do seu contexto natural e querem viver uma vida que não as pertence. Sem dúvida alguma, quem não desejaria nascer num berço de ouro? Mas a pessoa que eu quero falar contigo nessa manhã, ela nasceu numa manjedoura. Então imagine você, quando as pessoas te perguntassem, quem é a sua família? Onde você mora? Você não ter vergonha de dizer onde você mora, quem são seus pais? O que de história que a gente escuta de filhos que quando se formam na faculdade, que tem vergonha dos seus pais, que tem vergonha de mostrar onde mora? Mas olha a história desse menino, aonde ele nasceu. A palavra de Deus em Lucas 2, versos 4 a 7 diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o, deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você sabe o que é uma manjedoura? Um local, um coxo, onde os animais comem. Mas é aí que esse menino é colocado, esse menino chamado Jesus. E certamente, se o seu nascimento é num lugar tão impróprio como esse, o mínimo que nós vamos esperar, que é o que a maioria das pessoas esperam, que no dia do nosso velório, nós possamos ser muito honrados, receber lindas coroas de flores, ter muitas pessoas dando essa notícia no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Mas, ao olhar para a morte dele, eu percebo que não foi isso que aconteceu. Observe você o que Lucas diz no capítulo 23, versos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando em igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Percebem algo? Jesus, no momento da sua morte, ele está sendo crucificado do lado de dois marginais, de duas pessoas perigosas. Mas Jesus continuava sendo ele mesmo. Jesus não exigiu nenhuma luxúria. Jesus não exigiu, naquele momento, morrer de uma forma nobre, como os reis morriam. Ele morre dessa maneira. Mas eu quero finalizar essa história dizendo, através do livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 7 e 8, o que o João tem o privilégio de ver e o que ele tem o privilégio de relatar. A palavra de Deus diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá,
Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha o que Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que eu e você, com isso, nós possamos entender que quando nós somos honestos com nós mesmos, você é honesto consigo mesmo, certamente você vai passar por todas essas etapas da vida e vai ser exaltado no momento de Deus. Que Deus nos abençoe.